Saúdo os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Daqui quem vos fala é o pastor Luís Guerreiro e a partir deste momento vamos dar início a uma palavra de estudo. Hoje vamos dar um estudo bíblico intitulado ao tema o atsuchismo. Hoje vamos falar do atsuchismo. Glória a Deus, para a honra e glória do Senhor. Hoje vamos falar do atsuchismo, uma nova religião sendo fundada, na internet, sendo levantada. E eu gostaria de passar a palavra para o irmão Marcos Santos. O irmão pode já iniciar com uma palavra. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, irmãos amados e ouvintes, paz do Senhor, pastor Luís Felipe Guerreiro aqui, quem cumprimenta a todos vocês, o seu irmão em Cristo Marcos, de Arara, São Paulo, amém, que é dirigente da Igreja Pentecostal do Filho de Deus, aqui em Araras. Meus irmãos, como já foi dito aí pelo pastor, vamos combater aí, né, essa nova doutrina. E eu lembrei, né, quando o pastor estava falando, eu me lembrei, como diz no Apocalipse ali, que muitos seguiam a doutrina dos nicolaítas, né? Então era algo ali que Jesus reprovou porque estava fora ali dos princípios bíblicos e da palavra de Deus. E para começar esse estudo aí, eu quero deixar um versículo para os irmãos, em 2 Coríntios 2:17, que diz aqui sobre o caráter da pregação de Paulo, né? O caráter e os frutos do ministério de Paulo. Ele tinha como caráter, meus irmãos, em pregar o evangelho puro, não falsificado. E diz assim a palavra do Senhor: porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, vamos continuar o estudo aí. Eu passo a palavra ao pastor Luís Felipe Guerreiro. Amém? Meus amados irmãos, hoje temos um tema muito sugestivo, muito sugestivo. O tema desta mensagem é o atsuchismo, uma nova religião sendo fundada. Eu escolhi este tema porque, por causa de muitas coisas que nós temos observado, nomeadamente nos seguidores, os seguidores desta fábula criada no ano 2016. Portanto, no ano 2016 surgiu na internet uma saga de vários testemunhos com voz robótica, não somente de Kenzo Atsushi, mas também de vários outros testemunhos que estão aí com voz robótica e testemunhos muito suspeitos, porque são testemunhos que não dão dados, ou seja, só dizem testemunho de fulano, dão o primeiro e o segundo nome, ou o primeiro e o último, dão só dois nomes para a pessoa, da cidade tal, dão o nome da cidade, do país tal, do país, mas não dizem qual é a igreja que congregaram. Dizem, pregaram em muitas igrejas, ganharam muitas almas. Quais foram as igrejas que pregaram? Tiveram, não diz a morada, não dá e-mail, não coloca contacto telefónico e não existe nenhuma testemunha de que estas pessoas tenham realmente existido na Terra e sido homens de Deus, missionários e pregado em qualquer parte da superfície terrestre, dos quatro cantos da Terra. Então são coisas muito suspeitas que surgiram, fábulas que surgiram, e daí resultou depois um movimento. Existe um movimento do Kenzo Atsushi, os apoiantes, os seguidores de Kenzo Atsushi, que eu chamaria atsushistas. Portanto, o atsushismo é a religião dos seguidores e fiéis devotos de Kenzo Atsushi, que eu chamaria de atsushistas. E todo este fenómeno, não é? Todo este movimento em volta do Kenzo Atsushi, ele está envolto numa aura de mistério, de engano e de adivinhação. Ou seja, tudo é mistério. O Kenzo Atsushi, segundo reza a sua história, o seu pseudo-testemunho, ele tem um pacto de silêncio com Deus.
não é? No dia que ele aparecer na mídia, Deus retiraria o poder dele e os dons dele e ele deixaria de ter poder. Mas o mais interessante é que ele está na mídia desde 2016. Foi o ano em que um brasileiro, dono de vários canais da internet, de vários canais, aliás, do YouTube na internet, um dono de vários canais brasileiros no YouTube, inventou esta história. Colocou, ou seja, ele criou o testemunho e colocou um narrador eletrónico, portanto um robô, para falar a história, para narrar e contar a história, e pegando em imagens sacadas do Google, pegou numa imagem de um velhote oriental que é um modelo fotográfico oriental que tira fotos, não é, para ganhar dinheiro, fotos variadas. Não tem nada a ver com Kenzo, este homem é apenas um homem oriental que ganha dinheiro nas passarelas da moda e do mundo da fotografia, tirando várias fotografias. É um modelo fotográfico sénior, ou seja, idoso oriental. Ele pegou nas fotos deste homem e o apresentou como Kenzatsushi, missionário Kenzatsushi. Não é nada missionário, isto é um modelo fotográfico, uma imagem sacada do Google Images. E pegaram em várias outras imagens de supostamente representações de demónios e de anjos e etc e tal, e montaram tudo aquilo, fizeram um puzzle, daquele puzzle criaram e fizeram vídeos das experiências, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Na sétima dividiram em primeira parte, segunda parte, terceira parte. A oitava dividiram em primeira, segunda, terceira parte, e a nona, primeira, segunda e terceira parte. Ou seja, criaram uma novela. Igual aos autores, não é? Os novelistas, igual aos dramaturgos, aos criadores de histórias para novelas, alguém, neste caso um brasileiro, não tenho dúvida, por causa da forma como é narrado e do que está escrito. Eu mesmo baixei o testemunho, baixei tudo o que foi narrado nos testemunhos. São mais de 300 páginas de ambos, do pai e do filho, do suposto filho, do Robert Atsushi, e comparei com a Bíblia. E eu vi que a forma como está escrito é típico do Brasil. Não tem nada ali de inglês, muito menos de japonês. Não? E aquilo ali é típico do Brasil. Então o testemunho, ele é original do Brasil. Alguém colocou essa história para o ar, dono de vários canais do YouTube. E o que é que acontece? Essa história atualmente tem centenas de milhares de seguidores, devotos. Tem até cristão que já não se congrega mais em igreja e que ficou somente na internet assistindo vídeos de testemunhos de arrebatamentos, de experiências, etc e tal. Não somente do Kenzo, mas outras aí que nem convém mencionar. Então o povo agora trocou Jesus por Kenzatsushi. Trocaram a Bíblia, a palavra de Deus, pelas histórias narradas, pelos mandamentos extra-bíblicos constantes nesse testemunho. Então eu aqui, para resumir, antes de passar para o irmão Marcos, eu diria o quê? Todo este fenómeno, este movimento em volta de Kenzatsushi é um movimento de idolatria. Tudo isto está envolto numa aura de mistério, de engano e de adivinhação. Mistério porquê? Porque eles disseram que ele não pode dar a cara. Não pode aparecer na mídia. Mas, ao postarem vídeos com o seu testemunho, embora seja uma montagem, porque ele mesmo não aparece, nem a sua voz, é um narrador, é um robô, ele, ao aparecer o seu testemunho na mídia, ou seja, na internet, que é também mídia, aí entraria em contradição com a ordem que supostamente Deus lhe deu. E ele já teria perdido todo o poder. E isso não aconteceu, porque a partir do momento que em 2016 foi colocado, ele continua a narrar novos testemunhos, novas experiências. Da primeira veio a segunda, a terceira, a quarta. Então seria um Deus mentiroso, um Deus contradizente. É o Deus que eles servem. É o Satanás, o próprio pai da mentira e o diabo. Então tudo isto está voltado, porque Deus jamais vai dizer para alguém, Deus jamais vai dizer para o irmão Marcos Santos, Marcos, tu és a minha testemunha, vai por todo o mundo, né, e prega o Evangelho a toda a criatura. Ele jamais vai dizer, esconde-te de todo o mundo e não pregues o Evangelho a nenhuma criatura, fica escondido igual a rato num esgoto, numa caverna, escreve o teu testemunho e envia para outros, para que outros de um país distante que não falam a tua língua, por exemplo, da China, envia o testemunho para a China. Tu não falas chinês, nunca estiveste na China, mas vais enviar o testemunho para a China e lá alguém vai traduzir
do português para o chinês e vai postar lá. Quer dizer, isto não tem... É uma história sem pés e sem cabeça. Começa com o fundamento errado, com a história do esconde-esconde. O pacto de silêncio é antibíblico, ou seja, não digas nada a ninguém, não fales nada, não dês a cara, e também a ordem para se esconder é antibíblica, porque o que eles fazem ao oculto, diz ele, é torpe, está lá em Efésios. Isso é a religião dos mistérios. Mistério, Babilónia, a mãe de todas as abominações e prostituições da terra. A religião dos mistérios é a Babilónia, meu irmão. Isto é uma religião babilónica. A religião dos Hatsushis é a religião dos antigos mistérios da antiga Babilónia. É como os 3 segredos de Fátima. Não digas nada a ninguém. A Lúcia não podia contar. Eram 3 segredos que a Nossa Senhora, suposta Nossa Senhora, que não existe Nossa Senhora, mas pronto, ela supostamente teve uma visão por cima de umas árvores. Ela mais os seus 2 irmãos tiveram uma visão com uma aparição da Nossa Senhora. E então foi dito que havia 3 segredos. Os 3 segredos de Fátima. Então aqui no Hatsushi existem os segredos. Esta religião está envolta em mistérios, em segredos, tal como está descrito lá em Apocalipse 17. É uma religião de engano. A Bíblia diz, maldito seja o enganador, porque eles estão enganando o povo. Eles estão mandando o povo se esconder. Não digas nada a ninguém, te esconde. Mas a palavra de Deus, o que é que Jesus disse? Vós sois o sal da terra. E se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se pode esconder. Então o cristão não se pode esconder. Se eles são cristãos, são seguidores de Jesus Cristo, são mesmo servos de Deus, ungidos por Cristo, eles não se podiam esconder. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia se coloca debaixo do alqueire, mas sobre o velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, para que vejam as vossas boas obras, a luz tem que estar visível. Então isto é antibíblico. Ele é discípulo de quem? De Cristo, não é só se for do anticristo. O discípulo de Cristo vai por todo o mundo e prega o evangelho a toda a criatura. Não manda os outros pregar e fica escondido numa caverna igual rato no esgoto. Isto é antibíblico. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsareis demónios, falareis novas línguas, pagareis em serpentes e se beberes coisa mortífera, não vos fará dano algum. Imporeis as mãos sobre os enfermos e serão curados. Marcos 16, do 15 ao 18. Atos, capítulo 1, versículo 7 e 8. Não vos compete saber os tempos e estações que o meu Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Então quem é testemunha vai e testemunha ele mesmo. Não manda um robô testemunhar ou alguém escrever para um robô testemunhar e ficar tudo numa aura de mistério, de esconde-esconde. Parece que estão a brincar às escondidas, porque é assim, quando nós éramos crianças, irmão Marcos, depois o irmão já vai falar, o irmão vai dizer, quando nós éramos crianças, quando fazíamos uma travessura, quando partíamos um copo ou um prato, estragávamos um aparelho eletrónico, sujávamos alguma coisa ou desarrumávamos ou fizemos alguma coisa que... De errado, de mal, nós ficávamos com vergonha e com medo dos nossos pais e escondíamos para que o pai não visse. Da mesma forma, estes Hatsushis, se eles fossem verdadeiros, seriam mentirosos, enganadores, falsos profetas. Mas como não existem, é claro, são personagens fictícios. Então, se fossem verdadeiros, estariam em pecado, fazendo coisa errada. E agora vamos nos esconder, porque nós estamos com mentira. Quem se esconde está com mentira. Maldito seja o enganador. O verdadeiro discípulo de Jesus não se esconde. Não existe essa de pacto de silêncio. Ide por todo o mundo e pregai a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? O testemunho de Jesus Cristo é o espírito da profecia. Jesus disse, eu sempre falei convosco publicamente e nada vos falei em oculto. Harabandogou Shaddai. Jesus não usava do ocultismo, sempre falou publicamente nas sinagogas e no templo. Sempre pregou publicamente. Aleluia, o ministério de Jesus não foi um ministério de esconde-esconde e nós somos imitadores de Cristo. Sede depois meus imitadores como eu sou de Cristo, dizia Paulo. 1 Coríntios 11, 1. Sede depois imitadores de Deus como filhos amados. E Jesus é Deus, porque tu me disse, quando ele ressuscitou, Senhor meu e Deus meu. Então, estes seguidores e fiéis devotos de Kenzatsushi, os adoradores de Kenzatsushi, eles estão seguindo a quem? É Jesus ou é a Kenzo? Eles estão seguindo, é uma outra religião. Eles têm que nascer de novo, têm que se converter. Não é? E quem inventou esta história é falsificador da palavra de Deus, certamente, como disse o irmão Marcos. Eu vou passar agora a palavra para o irmão Marcos. O irmão Marcos pode falar
de sua razão. Glória a Deus. Amém. É verdade o que o pastor está dizendo aí, que Jesus mandou nós pregarmos o evangelho a toda criatura. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Mas o, o problema principal aí de quem defende é que ninguém consegue provar quando nasceu, quando eles morreram. Eu peço, por favor, aí, os irmãos ouvintes, me mostrem aí, tira uma foto aí, mas não vai criar a foto aí não, né? Vai lá no cemitério mesmo onde está lá a tumba do finado Kenzo, né? E mande pra gente, por favor. Ou mande alguma documentação, porque eu não acredito que em pleno século que nós estamos hoje, já com uma tecnologia avançada, que não existe nenhuma prova sobre eles. Eu não conheço. Porque hoje é tudo documentado, hoje é tudo na base de documentação. Mas vamos para o testemunho, para os supostos testemunhos, então. O que mais me deixou intrigado e impressionado, assim, como são testemunhos que exaltam o poder do diabo, né? Eu me lembro muito bem que esse tal Robert aí ficou um mês guerreando com um demônio que queria derrubar ele. Então quer dizer, se um demônio vir me afrontar, com uma oração, então, eu clamando o nome de Jesus, não é suficiente para esse demônio sair de perto de mim, ou sair da minha casa, ou sair de me atormentar. Quer dizer que eu tenho que orar um mês, então, guerreando contra esse demônio para ele sair, então. E outra coisa, nós orando, meus irmãos, na unção de Deus, nós clamamos o nome de Jesus, o poder de Deus vem, o nome de Jesus é poderoso para expulsar Satanás e os demônios, e ele sai na mesma hora. Na hora da tentação, ele sai na mesma hora. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu nunca vi um tipo de tentação dessa, um demônio ficar um mês para sair de atormentar um servo de Deus. Mas amém, vamos lá. Outra coisa, meus irmãos, que me deixou assim muito triste, até triste, foi quando, nesse suposto testemunho aí, o suposto Kenzo estava lá na África, onde ele teve o duelo aí com o suposto bruxo, Ronald Musona. Então diz ali que esse bruxo, de alto escalão na magia, né, vamos falar assim, ele entrou na igreja e quando ele estendeu a mão, a igreja que estava sempre em oração, os crentes novos convertidos caíram para o chão. Será, meus irmãos, que é isso mesmo? Será que um bruxo, então, ele tem poder contra o crente novo convertido para derrubar o crente que se entregou a Jesus agora, que acabou de se entregar a Jesus? Ali está com sede de orar, com sede de buscar. Será que um bruxo, então, tem poder de derrubar um crente novo convertido para o chão? Pro chão? Sendo que aqui, meus irmãos, eu já fui evangelizar na casa de um macumbeiro, muito procurado aqui em Araras aqui. E quando eu fui orar ali por ele e evangelizar ele por ordem de Deus, eu vi 8 demônios em volta dele. E eu disse para ele: olha, eu estou vendo 8 espíritos aí em volta de você. E se você firmar a cabeça neles, você vai manifestar aqui. Eu falei para ele. E fui ali exortando ele, repreendendo, falando para ele que ele volte para Jesus, porque ele era e é ainda um desviado da palavra de Deus, conhece o evangelho, mas se entregou à umbanda e à feitiçaria, aos demônios. Então, meus irmãos, e nada ali, não senti nenhum mal depois, não senti nenhuma entidade que anda com ele me atormentar depois, meus irmãos. Porque a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, aquele que é nascido de Deus, ele não vive pecando, mas a sua semente permanece firme em Deus. E o maligno não pode tocar no servo de Deus, meus irmãos. O maligno não toca no servo de Deus. Então é um testemunho que exalta muito o poder da bruxaria, que exalta muito o poder do diabo, que parece que o diabo mesmo fica só ali perseguindo e afrontando o Kenzo, toda hora, em todo momento. Entendeu, meus irmãos? E a Bíblia Sagrada, meus irmãos, ela é um livro histórico. É um livro que, se os irmãos procurarem, tem historiadores, é tudo comprovado, é fato verídico, mas esse Kenzo e esse tal Robert não se prova nada. Eu pedi aí, ó, teve uma pessoa aí, que comentou no canal do pastor Luiz Felipe Guerreiro e falou assim:
parem de blasfemar. Parem de blasfemar aí contra o meu pai, contra mim, né? Uma pessoa montou um canal com o nome do Robert Atsushi e eu pedi o telefone dele. Eu falei, me passa o seu telefone, servo de Deus, que eu quero te convidar para pregar aqui em Arara, São Paulo. Então eu quero que ele venha aqui pregar, ué. Já que ele está se manifestando, então, defendendo o pai dele e se defendendo a si próprio, então, que ele venha pregar, então, e mostre e demonstre mesmo o poder de Deus através da pregação da palavra. Mas nós sabemos que é só mentira, meus irmãos. Nós sabemos que há muita mentira em volta disso aí, e como eu li aqui, eu quero deixar mais um versículo para finalizar. João 8:44, Jesus disse: Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os seus desejos, porque ele é homicida e ele nunca se firmou na verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aquele que inventa, meus irmãos, testemunhos mentirosos aí, é filho do diabo. Mas é duro falar isso, mas é filho do diabo. Porque aquele que ama e comete a mentira não entrará na cidade santa, não entrará na Nova Jerusalém, meus irmãos. Então não se prova nada, não conseguem provar nada aí. E tem dinheiro em jogo, hein, meus irmãos? O pastor Luiz aí ofereceu aí 1.000 euros aí, ó, para quem provar que eles existem, né, por alguma documentação e parece que aqueles que defendem não quer dinheiro, né? Não quer dinheiro. Então, meus irmãos, eu tô sendo um pouco irônico, meus irmãos, porque tá demais, viu, irmãos? As pessoas estão nos xingando, blasfemando aí, ó, xingando, já mandando a gente pro lago de fogo aí, estão nos xingando, meus irmãos, sem razão nenhuma. E Jesus disse, se a qualquer um que por sem motivo se encolerizar contra seu irmão, meus irmãos, e chamar ele de louco, será réu do fogo do inferno. Então tome cuidado com o que vocês andam falando aí, ó. Não está agradando a Deus, amém? Eu volto a palavra ao pastor, amém? Glória seja dada a Deus, irmãos. Glória seja dada a Deus. Aleluia. Eu queria aqui comentar algo muito interessante. Portanto, nós já vimos que este fenómeno, este movimento, porque o Kensatsushi é um fenómeno tão grande que antes de ti, diz o testemunho, nunca se levantou outro e depois de ti nenhum outro se levantará. Mas a Bíblia diz que eu sou o Senhor teu Deus e não há outro. Antes de mim nunca houve outro Deus e depois de mim nenhum outro haverá. Quer dizer que Kenzo Atsushi, ele é elevado à condição da divindade. Kenzo Atsushi, ele é tão grande ou superior a Deus. Vejam que blasfémia terrível, não é? Que coisa tão terrível, que blasfémia infernal. Sharamanto Kovasneria. Oh, glória a Deus. Porque Kenzo, ele é elevado à condição da divindade. Ele é elevado à condição da divindade. Glória a Deus. Quem crê, diga glória, diga aleluia. Sharamanaya Suryandas Neria. O Rabakamana Subikenteia. Estou sentindo uma glória. Meus amados irmãos, é assim. Então, repetindo, não é? Tornando a frisar, o fenómeno do Kenzo Atsushi, todo este movimento dos seguidores do Kenzo Atsushi, dos defensores, dos devotos, dos adoradores de Kenzo Atsushi, está envolto numa aura de mistério, uma nuvem de demónios, de mistério, de ocultismo, engano e adivinhação. Amém? E o Atsushismo, nós cunhamos isto de Atsushismo, é uma nova religião sendo fundada. Porque eles dizem, nós seguimos os mandamentos de Kenzo Atsushi, então não seguem os mandamentos de Jesus Cristo. Nós estamos seguindo Kenzo Atsushi, então não estão seguindo a Jesus Cristo. Então estão seguindo a dois senhores. A Bíblia diz, não podeis servir a dois senhores, porque ou odiar a um e amar a outro, ou se dedicar a um e desprezar a outro. Não podeis servir a Deus e amar a um. A Bíblia diz, sois escravos daquele a quem pertenceis, a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aleluia! Estão servindo a dois senhores. Recantalamastéria, oramantakaya. Então o atsushismo virou uma religião. Aleluia! E os seguidores e fiéis devotos, poderia chamá-los de atsushistas. Que tipo de gente é esta?
Que tipo de gente é esta que segue os testemunhos de Kendo Atsushi? Irmão, é um tipo de gente que eu chamaria nércios. São virgens nércias que trocaram as Sagradas Escrituras pelos falsos ensinos constantes neste pseudo-testemunho. E o Senhor e Salvador Jesus Cristo pela personagem fictícia de Kenzo Atsushi. Trocaram a verdade pela mentira e honraram e serviram mais o Criador, não, a criatura. Trocaram a verdade pela mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Sim, amém. Está lá em Romanos capítulo 1. Então, vamos aqui às características dos seguidores de Kenzo e Robert Atsushi. Eu diria, primeiramente, são cegos. Diz a palavra do Senhor, pode porventura um cego guiar outro cego? Aleluia! Pode porventura um cego guiar outro cego? Onde é que isso se encontra? Em Mateus. Vamos aqui ao Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 15, versículo 14 diz assim: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Glória a Deus. Então, eles são cegos. Depois também eu digo que seriam rebeldes. Eles são cegos, estão cegados, eles são rebeldes. A Bíblia diz que tem porventura o Senhor mais prazer em que só que ofereça sacrifícios de touros e de bodes do que se obedeça à sua palavra? Pelo que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Aleluia! Remanagashaya, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E como vós rejeitastes a palavra do Senhor, também Ele vos rejeitará para que não sejais reis. Está lá em 1 Samuel 15, 22 e 23. E a Bíblia diz que de fora ficarão os feiticeiros, são rebeldes. Feitiçaria a rebelião é como pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Eles são rebeldes. Porquê? Geralmente, quem assiste os testemunhos do Kenzo e Robert Atsushi vira rebelde ao seu pastor, porque acha que o seu pastor ainda não atingiu aquele patamar elevado. Não é tão elevado que Kenzo já atingiu. Aquele patamar tão elevado que Kenzo e o Robert atingiram. Então eles ficam rebeldes aos pastores, desobedientes, insubmissos, deixam de se congregar, deixam de ir aos cultos para ficar em casa assistindo os vídeos do YouTube, trocaram Jesus pela internet e o Senhor Jesus pelos testemunhos de Kenzo e Robert Atsushi. Então eles viram rebeldes. Deixam de se congregar, muitos deles saem das igrejas, ficam só em casa orando. Ai, mas eu estou orando, eu não estou indo nos cultos, mas estou orando. Rebelião, isso é rebelião, é divisão na igreja. Eles são divisores, muitos deles viram divisores depois. Então isto está gerando, é um testemunho que está gerando divisão. Porque o nível patenteado de espiritualidade nos testemunhos do Kenzo e Robert Atsushi, nenhum homem supostamente alcançou. Eles foram os patamares máximos. Eles superaram até Moisés, que teve 40 dias e 40 noites jejuando e falou cara a cara com Deus. Nunca houve profeta semelhante a Moisés, mas eles são maiores do que Moisés. Nunca houve homem como Elias, que foi, aleluia, recantar. Os milagres que Elias fez só foram superados por Eliseu. Então eles superaram Elias e Eliseu, e Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo ao céu, que não viu a morte. Superaram até Enoque, que foi, aleluia, que andava com Deus e Deus o tomou para si para não ver a morte, e superaram até, aleluia, as visões de Ezequiel, os arrebatamentos de Ezequiel em espírito, o arrebatamento de Daniel em espírito, superaram até o arrebatamento de João na ilha de Patmos. Eles têm mais intimidade com Deus do que todos esses irmãos em Cristo e apóstolos verídicos. Então personagens fictícios viraram o quê? Super-heróis. Estes homens viraram super-heróis iguais ao Superman, o Super-Homem, ao Spider-Man, Homem-Aranha, iguais ao Batman and Robin, o incrível Hulk e os heróis da Marvel, o Homem-Maravilha, não é? o Homem Elétrico, o Homem da Água, o Homem do Gelo. Superaram todos os super-heróis, o He-Man, não é? E até esses heróis também dos animes japoneses, o Dragon Ball, Sangoku, e por aí vai. Então isto virou o quê? Isto virou, esta fábula aqui, irmão, virou um fanatismo. Então características dos seguidores é a rebelião.
as principais características dos seguidores desses Atsushis é a rebelião, que é como o pecado de feitiçaria. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Harabanto kovanai saramanalaya steriandalaya. Oh, glória a Deus! Então, características: rebelião, cegueira espiritual. Cegueira espiritual, porque muita gente diz que eu tive Deus me revelou, eu fui orar, Deus me deu uma visão com Kenzo. Então isso é cegueira espiritual. Que Deus, o diabo, Deus jamais vai confirmar uma mentira, uma coisa antibíblica herética. Deus jamais vai confirmar uma coisa. Então gerou fanatismo. Tem gente que virou tão fanático, extremismo. Eles são fanáticos. Se tu criticares Kenzo e Robert Atsushi, tu estás a falar mal dos ungidos, não é? Se tu dizeres que isto não vem de Deus, tu estás a blasfemar do Espírito Santo. Então, Kenzo e Robert Atsushi agora viraram Espírito Santo. O Espírito Santo já não se chama mais Espírito Santo, mas Kenzo e Robert Atsushi. Vejam que loucura. É uma loucura plena. Este povo endoidou a cabeça, virou louco, fanático, extremista. Extremista porquê? Vai a extremos. Começam a fazer uma lista de novos mandamentos. Novos mandamentos que não estão na Bíblia. Portanto, eles viraram religiosos. E quando eu falo religioso, não é que todos nós somos seres religiosos. Não é? Porque um ser religioso tem uma religião. E nós temos a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta. Quer dizer, visitar as órfãs e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. A religião pura que está em Cristo. Todos nós somos religiosos, mas estes viraram religiosos com uma conotação negativa. Entre aspas, religiosos cheios de religiosidade. Ou seja, para eles o importante é o externo, não o interno. Eles dizem, mas eu ando em santidade. Se vangloriam de si mesmos, se gabam de si mesmos, são presunçosos, acham que são superiores e mais santos que os demais. Chega para lá porque eu sou mais santo do que tu, diz o profeta Isaías. Então eles são presunçosos. A Bíblia diz, não sejas demasiadamente justo, porque te condenarias antes do tempo. Então eles acham que são mais justos que os demais. Então virou o quê? Virou uma seita de extremistas, fanáticos, religiosos, cheios de religiosidade, ou seja, cheios de manifestações exteriores de suposta santidade, mas que por dentro são podres, são sepulcros caiados, porque eles são idólatras, porque são cegos, amam a mentira, conforme tu já vais ver. Mas o testemunho fala de santidade. Eu pergunto aos irmãos, e depois o irmão Marcos também me vai responder, desde quando este testemunho é santidade, se este testemunho mente? Ou seja, Kenzo e Robert nunca existiram personagens fictícios, mentirosos, inventados. A história não é verdade, é um engano. Mas fala muita coisa de santidade. Eu posso criar uma história e falar muita coisa de santidade. E ser uma história fictícia, enganadora. A Bíblia diz, é maldito o enganador, é uma maldição. Desde quando a santidade é o engano. Desde quando a santidade é baseada numa mentira, num engano, numa história inventada. A santidade é baseada na verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, dizia o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 13:8. Aleluia, santifica-os na tua verdade, a minha palavra é verdade. A tua palavra é verdade, dizia Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. João 14:6. Se permaneceres nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a Bíblia. A verdade não é Kenzo, nem o seu pseudo-testemunho, mas é a palavra do Senhor, é Jesus e o seu testemunho escrito na Bíblia. Amém? Glória a Deus. Então, eu não entendo que estes testemunhos são santidade. Santidade não tem mentira. Não tem engano à mistura. Quem do imundo tira ao limpo? Ninguém. Diz lá em Provérbios. Então ninguém vai tirar coisa limpa do imundo. Aquilo é um engano. A santidade é só a capa. São sepulcros caiados. Quer dizer, Kenzo e Robert Atsushi, sepulcros caiados. Se existissem, não existem. Não é? Seriam rebeldes, feiticeiros. Eu tenho que comprovar pelas várias heresias. Por exemplo, é possível eu, por mais santo e ungido que seja, descer ao inferno, ir lá resgatar uma alma que está lá sofrendo porque morreu em pecado? É possível eu descer ao inferno? Não é. Mas numa experiência do Kenzo, já nem sei qual é, não sei se é a 8ª, Leslie, que era um discípulo de Kenzo, portanto, ele era um discípulo de Kenzo, era um cristão da igreja do Kenzo, que morreu em pecado, estava no inferno, então estava a ser atormentado, estava lá porque pecou. E Kenzo desceu ao inferno, juntamente com o anjo, e veio resgatar a alma do Leslie, que tinha morrido em pecado. Isso é impossível, meu irmão. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Aleluia. Após a morte, segue o juízo, céu ao inferno. E se a pessoa morreu, aleluia,
E não é para ficar no inferno. O único que pode tirar do inferno é Jesus Cristo. Só Ele tem a chave da morte e do inferno. Isso é uma heresia de todo o tamanho. Então Kenzo agora é resgatador. O resgatador é Jesus. Vai à Bíblia. Resgatador nunca é o homem. Jamais um homem pode ir ao inferno e resgatar, remover uma alma que está lá em sofrimento, trazer nova à terra, novo ao corpo, para ele ressuscitar. Isso é a heresia de perdição, doutrina de demónios. É um evangelho maldito, anátema. Aleluia, glória a Deus. Então, eu tenho inúmeros exemplos, não nos interessa agora entrarmos nos detalhes, que esta história é uma mentira. É uma mentira, uma fábula muito bem criada. Não, parece que tem santidade, mas é só a capa, é só por fora. Por dentro é podridão, por dentro é nojice, é imundícia, é impureza. Por dentro é idolatria, é mentira, é engano, é fantasia. A história é fantástica demais para ser verdade. Recanto la masteria anda la baia. E por ela ser fantástica demais por ser verdade, tem gente que já não lê a Bíblia. Só assiste os novos testemunhos. É como aquelas pessoas são arrebatadas hoje, primeira experiência de fulano tal. Primeira experiência de fulano tal. Amanhã vai ser arrebatada. As pessoas já estão à espera da cena do próximo capítulo da novela do arrebatamento da fulana. Ai, mas aquela mulher, aquela jovem, aquele homem vai ser arrebatado outra vez. Vamos para o segundo arrebatamento, agora vamos para o terceiro, agora vamos para o quarto, agora vamos para o quinto, agora vamos para o sexto, agora vamos para o sétimo, agora vamos para o oitavo, agora vamos para o nono. Está igual ao Kenzo. Está igual àquelas mulheres que dizem que ficaram 20 dias no céu e 30 dias no inferno, ou 40 dias no céu e 50 dias no inferno. Então essa gente tem mais intimidade com Deus do que Moisés. Isso é impossível, meu irmão. Aleluia. Amém? Ai, mas eles vestem santamente, cuidam do corpo, irmão. O corpo é apenas a casca. É apenas uma parte. Se tu andas com mentira, com engano, com falsas visões, falsas revelações, falsos arrebatamentos, contando história, Deus não te revelou nada, Deus não te arrebatou nada. Aleluia, tu és um mentiroso, tu vais para o inferno, estás enganando o povo. Não adianta. Da mesma forma, o testemunho tem aparência de humildade, mas nega a sua eficácia com as obras. É um falso testemunho, é só a capa. Este testemunho é farisaísmo puro. Farisaísmo moderno. Glória a Deus. Os fariseus modernos dos últimos dias, portanto, os seguidores de Kenzo e Robert Atsushi têm como características, são cegos, fanáticos, extremistas, rebeldes e logo feiticeiros, religiosos cheios de religiosidade, legalistas, porque acrescentam novos mandamentos à palavra de Deus. Não é? A Bíblia diz que todas as palavras de Deus são puras, nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Provérbios 35, e de fora ficarão os mentirosos. Apocalipse 21:8. E Deus vela pela sua palavra, Deus não vela pelo falso testemunho do Kenzo. Ai, mas o Kenzo tem um pacto de silêncio, mas a Bíblia diz que o que eles fazem em silêncio, em oculto, só o diz ele é torpe. É antibíblico. Aleluia. Aleluia. Recanta la masteria. Mas aquele que pratica a maldade não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Fica nas trevas. Aleluia. Teramandagai. Eu vou abrir aqui uma palavra muito interessante. Está em João. Só para tu veres que este ocultismo, este esconde-esconde. Não querer aparecer. Eles não querem aparecer na mídia. Já estão na mídia. Isso é palhaçada, é mentira. Vai à definição de mídia. Na internet, mídia inclui toda a postagem na internet. Se eles estão postados na internet, então já estão na mídia. Se passaram em dezenas de países. Ganharam centenas, quem sabe milhares de almas. Milhares, quem sabe milhões, os viram pregar, ministrar, sentiram unção, foram renovados, batizados, arrebatados, receberam dons, etc. e tal, foram curados, receberam milagres. Não havia sequer 2 ou 3 testemunhas credíveis, com provas, com fotos. Olha, ele esteve aqui, está aqui a foto, está aqui a gravação da sua pregação. Não existe no mundo. Então é tudo mentira, meu irmão. Balela. Balela. História para boi dormir, história da carochinha. Glória a Deus. Aleluia! Estes homens são presunçosos, os seguidores de Kenzo Atsushi. Portanto, eles são fariseus modernos dos últimos dias. Porquê? Eles fazem mandamentos extra-bíblicos. Pegam-nos... Isso é pecado. Não faças isso que é pecado. Porque está na Bíblia. Não ouvi no testemunho do Kenzo Atsushi. Ouvi no arrebatamento da irmã fulana tal, da jovem tal, foi arrebatada. Da nova experiência da fulana tal. Então, os novos mandamentos dos falsos arrebatamentos da internet. O povo está indo para o inferno e não sabe. Então estes fariseus modernos dos últimos dias são perseguidores dos verdadeiros cristãos. Perseguem o irmão Marcos porque Deus revelou para ele que os testemunhos são história inventada, é fictício, são personagens fictícios e não pessoas reais. Perseguem, e eu tenho irmãos nos Estados Unidos da América, no Zimbábue e na Hungria, e até agora ninguém veio confirmar essa história. Nunca houve nenhuma igreja registada de Kenzo Atsushi nos Estados Unidos
nem na Hungria, nem sequer do Robert na Hungria. E o Robert supostamente tinha casa própria lá e tudo, então estava legalizado lá e tinha casa própria registada em seu nome. É tudo mentira. E também na cidade de Mutare, no ano 2011, nunca houve nenhuma igreja fundada por Kenzo lá. É tudo história mentirosa. A história é mentirosa, não só o personagem, mas a história. Porque agora veio aí uma irmã pastora, que eu não vou citar o nome, porque nós não estamos aqui para isso. Não vamos citar nem dela, nem da outra profeta lá da igreja, que disse que Deus lhe revelou, disse assim: minha serva, os testemunhos são verdadeiros. E ela disse: olha, os testemunhos são verdadeiros, né? Que Deus lhe revelou que os testemunhos são verdadeiros. Ricantalamanaya suriacaia. Então, se os testemunhos são verdadeiros, o testemunho de Jesus Cristo é verdadeiro. Tu vais a Jerusalém, está lá o sepulcro onde Jesus esteve sepultado. Tu vais lá onde Jesus esteve sepultado, lá em Jerusalém. Está lá, até os dias de hoje. Onde é que está o túmulo do Kenzatsushi? Eu conheço gente nos Estados Unidos e lá ninguém conhece Kenzatsushi. Nos registros do governo americano nunca houve nenhuma pessoa chamada Kenzatsushi casado com a Akemi. Isso é tudo mentira. Com o filho David e Robert, história mentirosa, legalizados lá e com o negócio próprio lá, registrado em nome de Kenzo e com a igreja própria. É tudo mentira, 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 irmão. Deus não vai reconfirmar nada, revelar a mentira, meu irmão. Rapantokovanaya, Rjekepantorogoshou, Alabantokovanaya, Saramanagashaya. Portanto, estes que seguem Kenzo e Robert Assus são perseguidores dos verdadeiros cristãos. São presunçosos. Se acham mais santos que os demais. São juízes. Mandam todo mundo para o inferno, para o lago de fogo, para o juízo final. E Deus está irado com isto, meus amados irmãos. Além disso, eles são falsos profetas. Porquê? Porque dizem que Deus me revelou, Deus me confirmou Kenzo. Deus me revelou. Deus me confirmou que Deus, irmão, Deus não vai confirmar uma coisa que não existe. Que Deus, irmão, o capeta. Amém? Ou a carne da pessoa. Falsos profetas e idólatras. Este povo idolatra. Manda todo mundo para lá. Idolatram. Kenzatsushi. Trocaram a verdade pela mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, sim, amém. São amantes da mentira. A Bíblia diz que de fora fica todo aquele que ama e o comete a mentira. Se esta história é uma mentira, e é uma mentira, inventada no ano de 2016 por um brasileiro dono de canais do YouTube, aleluia, e se tu crês e amas a mentira, tu vais ficar de fora, tu não vais para o céu, tu vais para o inferno. Apocalipse 22, 15. São amantes de fábulas também. Amém. A Bíblia diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insista a tempo e fora de tempo, redárguas, repreendas e exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças, concupiscências, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 de Timóteo, capítulo 4, do 1 ao 5, voltando às fábulas, especialmente o 3 e o 4. E este povo necessário vos é nascer de novo. Arrependei-vos, aleluia, para que sejam apagadas as vossas transgressões e venha sobre vós o tempo de refrigério. Esta gente está toda em pecado. Está toda a gente em pecado. Então uma nova religião, o atsuchismo, está sendo levantada na internet, e eu devolvo a palavra para o irmão, para o presbítero, glória a Deus, devolvo a palavra para o presbítero, glória a Deus, santo é o nome de Jesus, Marcos, o presbítero. Amém, glória a Deus. Pode falar. Amém, glória a Deus. É muito teatro, irmãos, é muito teatro, né? Porque hoje é assim, se nós pregarmos o Evangelho, falarmos Bíblia, né? Pregarmos a Bíblia conforme as palavras que Deus nos dá e orarmos no nome de Jesus, a gente não tem muito crédito. Mas se eu falar que eu recebi um arco e flecha do anjo, se eu falar que eu recebi uma lança celestial ali para perfurar o capeta, aí muitas pessoas te seguem, muitas pessoas vão
Vão, nossa, esse irmão é muito espiritual. É o que acontece. Eu me lembro muito bem, igual eu já disse antes. Aí, outra característica aí dos que seguem é a idolatria a anjos. A pessoa passa a querer orar e achar que pedem aí a anjos. Por quê? Para expulsar a legião de demônios que estava no suposto bruxo Ronald Muzona. O nome de Jesus não é suficiente, então. Ele teve que pedir ao anjo Gabriel para retirar todos os demônios do corpo do bruxo. Quer dizer, então, que o Gabriel, então, o anjo Gabriel é superior ao nome de Jesus? Pelo contrário, Jesus é superior aos anjos. E só pelo nome de Jesus Cristo é expulso todo e qualquer tipo de demônio. Pelo nome de Jesus Cristo. Pode ser a legião que for. O próprio Satanás e os demônios saem somente pelo nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Então é muita mentira. E o povo aí dando ibope, né? Dando ibope para os canais monetizados aí. Dando ibope. O povo acha que todo mundo que está na internet tem a intenção de evangelizar. O povo tem que ter um pouquinho mais de malícia também. Eu digo aí no bom sentido, né? No bom sentido. Pois a palavra de Deus diz ser de adultos no entendimento e meninos na malícia. Então, meus irmãos, tem canais monetizados aí. Eu peço os meus irmãos que abandone esses canais e vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Compara com a Bíblia Sagrada, compara cada palavra que é falada com a Bíblia Sagrada e vocês verão aí que tem muitas contradições. Eu nunca vi o apóstolo Paulo invocar anjo Miguel, vem aqui agora e liberta a jovem lá que está nos perseguindo com espírito de adivinhação. Não, o apóstolo Paulo se virou para aquela jovem que havia nela um espírito de adivinhação ali, ela adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, e ele se voltou para aquela mulher porque ele se sentiu perturbado, porque aquela mulher falava todos os dias ali com eles, fala, olha, esses dois homens que vos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ali ele, perturbado, Paulo perturbou-se em seu espírito e voltou-se para aquela jovem e disse, em nome de Jesus Cristo, e disse ao espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando que saias dela. E na mesma hora, meus irmãos ali, o demônio saiu do corpo daquela jovem ali que adivinhava. Precisou de Paulo invocar Miguel, venha cá com a espada, mete a espada nela, faz ela cair, faz ela levantar. Hoje é muito show, meus irmãos, hoje é muito teatro. Entendeu? Testemunhos aí que é muito fantástico demais, entendeu? É fantástico demais. O evangelho é simples, todo mundo entende. O evangelho é fácil de entender, meus irmãos. Entendeu? É muita viagem espiritual, toda hora tá no céu, toda hora tá no inferno, entendeu? Aí hoje já tem até discípulos dele aí na internet, né? Alguns discípulos aí na internet. Que toda hora vai para o céu, vai para o inferno. Aí começa a vir com doutrinas antibíblicas aí que eu vou falar, amém? É duro, mas eu vou falar. Aí vem com doutrina aí que tem que usar véu agora, né? Sendo que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, abre aí, pode ler aí em 1 Coríntios. Diz, é desonra para o homem e não vos ensina a mesma natureza que é desonra, mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. O que os irmãos entendem por isso? O cabelo foi dado em lugar de véu. Compare então com o arrebatamento do pastor Adão de Campos, que ele foi morto, ele ficou morto e Jesus levou o seu espírito até ali no céu e ele viu o anjo falando com os servos de Deus. E o anjo, ao falar com as servas de Deus, falava, o que fizeste com teu véu? O que fizeste com teu véu? Com teu cabelo. Lá elas não estavam com pano na cabeça, mas o anjo media o cabelo, para ver se elas tinham cortado, aparado o cabelo por causa da vaidade. Porque hoje muitas aparam e pintam até o cabelo. Então, meus irmãos, aí hoje começa... É tanto arrebatamento, é tanta pessoa querendo mídia na internet, querendo ser reconhecido como o profeta, como que é usado por Deus,
Ora a Deus que Deus te dá uma experiência, mas espera Deus te mostrar. Espera Deus te dar uma experiência. Não queira ser usado na marra. Amém? Não queira ser reconhecido como profeta de Deus. Porque o profeta é um porta-voz de Deus. Ele transmite aquilo que Deus revela a ele. Mas sem se gloriar, irmãos. Porque muitos hoje têm se ensoberbecido aí. E a palavra de Deus diz... Glória a Deus, eu estou sentindo a presença de Deus. Mas a palavra de Deus diz assim, glória a Deus, que nós não podemos fazer culto ao anjo e metendo-se em coisas que não se viu, estando debalde inchado em sua carnal compreensão. Amém? Porque muitos usam de pretexto de humildade, aí se fazem de humilde e fazem culto a anjos. E metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado em sua carnal compreensão. Amém? Até aqui que eu falo, os irmãos, tomem cuidado. Meus irmãos, sai desses testemunhos de voz robótica, em nome de Jesus Cristo, e vai estudar a sua Bíblia. Amém? Não tem origem de nada. Você procura quem criou, quem escreveu testemunho, não tem um telefone, não tem um e-mail. Ah, é diácono Fio Santos. É diácono não sei da onde. Irmão não sei da onde. Casal foi arrebatado ao inferno, mas você não vê nenhum dados desses casal. A pessoa não põe a cara ali, ó. Não, essa pessoa que deu o testemunho, ela mora na cidade, no país tal, bairro tal, rua tal, número tal, o telefone de contato da pessoa é este, o e-mail é este, amém? É até aqui a minha palavra, que nem compensa, mas eu vou ficar tentando explicando, amém? Eu volto a palavra para o pastor, amém? Meus amados irmãos, é assim, hoje nós vamos finalizar portanto, este estudo sobre a nova religião surgida no YouTube, uma religião youtubista, ou youtuber, a nova religião chamada Atsuchismo, uma nova religião fundada, que é a seita do Kenzo e do Robert Atsushi, a seita dos seguidores, dos fiéis e devotos seguidores, que eu poderia chamar de Atsushistas. Todo este fenómeno e movimento em volta do Kenzo Atsushi e dos seguidores está envolto numa aura de mistério, engano e adivinhação. Repetir o tema e o subtema desta live. E eu gostaria de finalizar com uma palavra sobre discernimento espiritual. E esta palavra aqui, depois o irmão Marcos, ele vai rematar, ele vai dizer a palavra final e estaremos encerrando a live. Amém? É o seguinte, algumas pessoas têm dito que Deus revelou para eles que Kenzo e Robert Atsushi são verdadeiros. São pessoas reais e que os seus testemunhos são verdadeiros. Mas quando nós vamos a cavar fundo sobre essas revelações, vemos que isso não foi Deus coisa nenhuma. Uma irmã que sofre de síndrome de pânico e tem ataques demoníacos de madrugada, com demónios, lutas com demónios, ou seja, ela não se consegue libertar dessas lutas com demónios, que eu não vou citar nomes agora de ninguém, vou só citar os eventos para termos o discernimento. Não nos importa aqui, não estamos aqui contra ninguém, mas contra o erro. Amém? E queremos que esses irmãos se convertam, sejam obreiros ou não. Esta irmã que sofre de síndrome do pânico, e portanto ela é endemoniada, porque quem sofre de síndrome do pânico não é liberta. Amém? Esta irmã diz que Deus revelou para ela, ou confirmou, que Kenzo é verdadeiro, o seu testemunho é verdadeiro. Pronto, temos aí um tipo de gente que confirma, gente que nem é liberta. Depois temos também um dissidente da Igreja Deus é Amor, que fundou uma igreja com um nome bem parecido, não é? Para, quem sabe até para fazer uma competiçãozinha, não é? Para que o povo, não é, saia da Deus é Amor e vá para a dele. Quem sabe? Porque o diabo usa a fraqueza da mente das pessoas para fazer divisões. Portanto, esse tipo de irmão chegou. Onde é que anda Kenzo Atsushi? Onde é que anda? Não sei, começou a especular. Onde é que anda? E não provou coisa nenhuma. Entende? Cuidado com esse tipo de relação. E depois eu fiz lá um comentário no canal dele e ele meteu assim: nunca houve homem mais manso do que Kenzo Atsushi, do que ele na terra. Nunca houve. Espera aí, nunca houve, então ele é superior a Moisés.
A Bíblia é que diz que nunca houve outro homem como Moisés. Homem mais manso do que Moisés. Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra e nunca houve outro igual a ele, é o que diz a Bíblia. Então, o que é isto? Estão exaltando Kenzo Atsushi acima do próprio Moisés. Isto é um absurdo. É herético. Então, não, porque Deus lhe revelou, a ele confirmou, não confirmou nada. Deus não confirmou nada. Não foi Deus. Ou foi a carne ou o capeta, ou o Deus deste século, que cegou o entendimento aos incrédulos para que não lhes respondesse à luz da verdade nós temos do Evangelho de Cristo. Temos de ter discernimento, irmão. Fazer prova se os Espíritos vêm de Deus. Isso não vem de Deus. Não está de acordo com a palavra e não está de acordo com o Espírito. E poderia seguir N exemplos. Houve aí um outro presbítero, que eu não vou citar nomes também, que recebera a mesma flecha que aí um pastor aí, que um pastor aí de Minas recebeu, emprestada pelo anjo. Anjo, empresta aí o arco e flecha. Então esse pastor recebeu um arco e flecha e este presbítero recebeu a mesma flecha do pastor de Minas Gerais. Recebeu a mesma flecha que o pastor fulano tal. E sendo que este presbítero já era seguidor desse pastor do arco e flecha, que expulsa demónios à flechada e que dá ordens ao anjo Gabriel, tem o anjo Gabriel a companhia dele 24 horas por dia e o manda arrancar a alma das pessoas e levar para o inferno para apanhar uma surra dos demónios, para apanhar porrada dos demónios. Então, ele já seguia esse pastor, mas antes ele seguia outro, que é o Dr. David Auer. Este aí posso citar, que diz que eu sou as duas testemunhas. Vejam que homem de Deus é esse, diz eu sou as duas testemunhas. Uma coisa claramente antibíblica. Duas testemunhas são duas diferentes. Não é que David Auer não é as duas testemunhas. Isso é heresia, isso é mentira. Heresia de perdição, doutrina de demónios. Então veja, ele já seguia um falso profeta e agora está seguindo outro. E ele diz que estava orando, não é? Sobre o quê? E diz que teve uma visão e que viu um homem oriental de meia idade. E perguntou para Deus quem é esse? Esse aí é o Kenzo. Não é? E depois ele descreveu, e como é que é o Kenzo? É parecido com o da foto. Sendo que a foto é a foto, como eu já mencionei, do modelo oriental japonês. Uma foto sacada do Google, não é de Kenzo coisa nenhuma. Vejam que isso não é revelação coisa nenhuma. E se eu não como essas coisas, não, meu irmão. Se ele viu alguma coisa, não foi Deus que lhe revelou. Ele não tem discernimento. A grande falta de discernimento. Há algumas coisas, o mesmo demónio que inspirou e usou esse autor, esse dono de canais brasileiros para iniciar esta fábula, o mesmo demónio está dando visões e revelações confirmando a história de Kenzo como verdadeiro e os seus personagens como reais. É o mesmo tipo de demónio. É isso que vocês entendem. Isto não vem do Espírito Santo de Deus, do Ruach HaKodesh, de Yahvé. Não vem do Ruach HaKodesh, não vem do Espírito Santo. Por último, temos agora, para culminar, não é? Para dar o cheque-mate em tudo isto, para arrebentar com toda a gente, com o engano, uma líder de uma igreja, uma mulher que se intitula pastora, fundadora de igreja, não temos nada contra a senhora, absolutamente nada, que Deus a abençoe. Pregam muitas coisas boas? Sim, pregam. Só que o diabo mete a cunha, não é? Não é? Quem do limpo vai tirar o imundo? Ninguém. Então o diabo vai metendo a cunha. Um pouco de fermento leveda toda a massa. E o que é que acontece? Esta senhora diz que ela, na sua igreja, começou por colocar, quer dizer, o fundamento já são os arrebatamentos do YouTube. Já está errado. Revelações do YouTube. Começou por colocar testemunhos na igreja dela para o povo ouvir. E colocou o testemunho de uma senhora chamada Adelaida de Carrilho. Tudo bem? É um testemunho real e edificante. A Adelaida de Carrilho, creio que é seja da Bolívia, é dos países hispanos, mas é uma irmã que testemunha ela mesma. E depois, a seguir, pôs do Kenzo. E diz que ela, antes de pôr o testemunho, orou a Deus e Deus lhe tinha para saber se podia pôr e não é? Deus autorizou, não é? Por outras palavras, e ela diz que quando na internet surgiram pessoas a dizer que os testemunhos eram fictícios, ou seja, mencionando indiretamente Marcos Santos, foi uma das pessoas que disse que eles são fictícios, ou seja, o irmão teve a revelação que são fictícios, que as histórias são mentirosas. Quando na internet as pessoas se levantaram para dizer que esses personagens não são verdadeiros, ela então fez uma campanha de 6 meses de oração. É o que ela diz. Agora, cuidado, porque orar e jejuar não é garantia de teres discernimento. É bom orar, é bom jejuar, é bom, mas é melhor ler a Bíblia. Porque se tu orares e jejuares, mas não leres a Bíblia, podes fazer tudo contrário ao que está na Bíblia. Ou então veio o capeta dar-te uma visão e tu achas que foi o Espírito Santo.
Porque não há discernimento, porque Arrais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As Escrituras têm que vir primeiro. Lado a lado com o poder de Deus. Não adianta só orar e jejuar e não ler a Bíblia. O que é que acontece? Ao fim de 6 meses ela diz que Deus disse para ela, minha serva, esses testemunhos são verdadeiros. Pronto, foi só isso. Depois ela na mesma postagem repetiu e disse, minha serva, esses testemunhos são verdadeiros. Pronto. Que Deus lhe disse, que foi o próprio Deus que lhe disse. Mas depois, continuando o relato, e mais à frente já não foi Deus. Foi a irmã, não vou dizer tal, a irmã fulana tal, uma jovem, a irmã fulana tal, num arrebatamento que disse. Então agora já não foi Deus, agora foi a irmã que disse que esses testemunhos são verdadeiros. E disse, olha, tudo o que eu posso dizer, então agora entrou em contradição. Já não foi Deus que lhe disse. Então orou tanto para Deus não falar nada e ser uma irmã a dizer num suposto arrebatamento. Agora vamos ao discernimento espiritual. Glória a Deus. Aramanaia. Decai. Vamos ao discernimento espiritual de toda esta história. Ela disse assim, eu só posso dizer uma coisa, que os testemunhos são verdadeiros. Mas não posso dizer que os personagens são verdadeiros. Os nomes dos personagens podem ter sido alterados. Quer dizer, irmão, eu pergunto, Deus vai revelar uma coisa, isto é verdadeiro, sendo que o personagem principal é mentiroso, o nome não é verdadeiro? Aleluia! Acham que isso é uma revelação de Deus? Muito sinceramente, meu irmão, vocês acham que isso aí procede? Aleluia! Recantarai alabaia. Abandogovachatakaia. Jó capítulo 14, versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. Quem do imundo vai tirar o puro? Ninguém. Irmão, se o testemunho já é uma mentira. Os personagens são mentirosos. Como é que... Os personagens são mentirosos, mas a história é verdadeira, irmão. Que contradição é essa? Que palhaçada é essa? A Bíblia diz que Deus é luz e não há nele treva alguma. Este vai estar... E veio o príncipe deste mundo. Eu não tenho nada nele e nem ele em mim nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 100% da verdade. O Espírito Santo conduz o homem em toda a verdade. Não conduz em parte da verdade. Não diz que, olha, porque os testemunhos são verdadeiros, mas os nomes dos personagens podem ter sido alterados. Só que eu cavei mais fundo e reparei que isto não pode ter sido de forma alguma uma revelação da parte de Deus. Essa suposta jovem que volta e meia viaja e é arrebatada, frequentemente, essa suposta jovem que falou para ela, então já não foi Deus, foi a jovem, ou essa própria pastora, ou ambas andaram a ver vídeos na internet. De onde é que surgiu esta revelação de vídeos na internet? E é fácil de provar isso. De memórias de coisas que viram em vídeos. E a própria carne falou daquilo que elas viram nos vídeos. Aleluia. É fácil. Porque é assim, quando a irmã Vivian Genderlanik se levantou contra estes testemunhos, porque ela mesma era seguidora dos testemunhos, gostou muito da história e dos personagens, mas quando foi pesquisar mais dados sobre eles, viu que eles não existiam, nunca existiram nos Estados Unidos. Ela tem as provas cabais, ela tem dados, ela tem documentação em sua casa provando que nunca existiram nos Estados Unidos Kenzo, Atsushina e Robert. É mentira do diabo. Supostamente uma família que estava lá desde os anos 80, com casa, com negócio próprio e igreja registada. Nunca houve nada disso lá em Denver, Colorado, nem no resto dos Estados Unidos. Isso é mentira. E o pai da mentira é o diabo, e quem ama a mentira vai ficar de fora. Quando a irmã Vivian descobriu tudo isso e pôs a boca no trombone e disse que isso não procede de Deus, aleluia, ela que ama também a sã doutrina e que está procurando se santificar, o que é que acontece? Como retaliação, como resposta, foi feito um vídeo de 4 minutos e pouco em inglês, porque ela também fala inglês, e apareceu um negão. Aleluia, não levem isto como mal, porque há negão e há brancão. Amém? Não importa se tu és negro, se tu és pele vermelha, amarelo, nós não somos racistas, mas isto é para ficar um pouco mais... estamos ironizando um pouco, mas apareceu um varão, um negão, um homem de etnia africana, ou seja, afrodescendente, falando um inglês enrolado, ou seja, um inglês paupérrimo, péssimo, porque se fazendo passar por Ronald Bussona, ele diz, eu sou o Ronald Bussona, falando inglês, mas se ele fosse mesmo cidadão do Zimbábue, ele falava o inglês melhor. Então,
Já ele não provou nada, diz que era, mas não provou, não apresentou nenhuma documentação, a carteira de identidade ou o passaporte, nada. E isto, não estou no meu país, não disse onde é que ele estava. Lá está o jogo do esconde-esconde. Ele disse que não estava no país, mas não disse qual era o país. E depois disse, o Robert e Kenzo Atsushi são verdadeiros, são reais, os seus testemunhos são verdadeiros. Mais ou menos assim por essas palavras ou por outras idênticas. E depois disse que os testemunhos foram originalmente escritos em japonês. E um tradutor japonês, um irmão japonês, os traduziu para o português. Certamente depois os enviou para o Brasil, para o dono do canal Evangelismo Online, Eleitos de Jesus, e depois mais tarde Eleitos de Cristo, né? Fazer então a montagem, pegarem num robô e nas fotos sacadas do Google, e isto supostamente seria a história. Ou seja, ele disse que foram originalmente escritos em japonês por Robert Atsushi, traduzidos por um irmão japonês para o português. Ora, isto é uma história sem pés nem cabeça. Porquê? Eu vou-te já dizer. Primeiro, porque entra em contradição contra o relato inicial. Quando a gente questionava onde é que surgiram estes testemunhos, não sei o quê, de onde é que isto veio. Estes testemunhos foram escritos por Robert Atsushi, dizia Daniel, do canal Evangelismo Online. O suposto dono diz que se chama Daniel. Também não sabemos, porque nunca comprovou o seu nome completo, nem deu dados, nem e-mail, nem telefone, nada. Então ele disse que foram inicialmente, isto era a história desde o início, foram originalmente escritos em inglês e depois traduzidos por um irmão brasileiro para o português e enviados para o canal dele, onde ele depois fez a montagem e pôs os vídeos. Era a história. Então, espera aí, contaram uma história então que era mentira. Que é o pai da mentira, o diabo. Então quem é que está servindo Daniel? O diabo. Porque está mentindo. Se aquilo já não é em inglês, agora é em japonês, vejam a contradição. Já a história é mal contada. Já não é em inglês, agora foi em japonês, e um tradutor japonês, já não é um tradutor brasileiro, mas japonês, traduziu e enviou para o Brasil. Simplesmente o que é que eles dizem? Mas esse tradutor queria fazer um livro com os testemunhos do Kenzo e ganhar dinheiro, e o Robert não permitiu isso, então ele, como retaliação, adulterou ou alterou os nomes e os locais. Não diz os personagens, os nomes, quer dizer, os nomes, presumo nomes de outras pessoas aos quais Kenzo e Robert é mencionado na história, pessoas com que eles conviveram, lidaram, como o nome, por exemplo, do Leslie, pode ter sido alterado, segundo agora a história. Denver, Colorado, pode não ter sido Denver, mas outra cidade em Inglaterra, e Debrecen. Agora, porquê é que eles deram esta versão? Para despistar, para tirar todo o rastro que leva à origem dos testemunhos. Porque se os nomes de pessoas e de locais forem alterados, nunca ninguém pode chegar à raiz, pode chegar ao rastro, à origem dos testemunhos de onde é que eles vieram. Isto foi para despistar. Deram uma versão para que ninguém descobrisse. Criaram um álibi perfeito, porque aí, se alguém disser, olha, mas em Debrecen não há nenhuma igreja do Robert Atsushi. Ele nunca esteve na Hungria. Não há nenhum Robert aqui com casa própria. Isso é mentira. Mas o nome foi adulterado pelo tradutor japonês. Para terem sempre uma desculpa. Criaram o álibi perfeito. Então o que é que acontece? Essa jovem, que está sempre constantemente a ser arrebatada, ouviu, ou a pastora dela, ou ambas, ouviram este suposto Ronald Musona, que é uma falsa testemunha, que não é verdadeiro. Tanto é que ele aparece de fones nos ouvidos, a olhar fixamente o telão, e teve que gravar o vídeo em 3 takes. Em mais do que um take. O que vem provar que aquilo é completamente forjado. Falando um inglês meio gaguejante, falando um inglês péssimo, olhando fixamente no telão e recebendo instruções. Então ele apenas falou o que lhe pediram para ele falar. Não foi uma coisa espontânea, não é testemunho de coisa nenhuma. Ele não testemunhou nem provou nada. Que Kenzo e Robert são verdadeiros. Onde é que estão as provas, as fotos? Onde é que estão as gravações dos áudios, das pregações? Nada. Onde é que está alguém documentado, um pastor, onde esses supostos missionários tenham ido pregar? Não existe. Então, ali foi só para despistar. Então o que é que aconteceu? Elas, ou ambas, ou uma delas, ou a outra delas, ouviram este relato falso da falsa testemunha, que se auto-intitula Ronald Musona, mas que não é Ronald Musona, nem provou ser do Zimbábue, nem nada. Ouviram, e como a mente da pessoa é falha, quando vai a relatar, já relata com destruição. Então passaram como se fosse uma revelação, mas aquilo não é revelação coisa nenhuma. Foi algo que viram na internet, um vídeo, e quando foram passaram como se fosse uma revelação. Isso não vem de Deus, não é revelação, meu irmão. Isso é algo que elas viram,
E já distorceram, porque no relato desse falso testemunha auto-intitulado Ronald Mussona, ele diz que o que foi alterado foi o nomes e locais, cidades, portanto, nomes e locais, mas não disse que foi os personagens, não diz que foi o nome, não diz que foi o personagem Kenzo e o Robert. Então Kenzo e Robert continuam a ser Kenzo e Robert. Não foi isso que foi adulterado, é os nomes deles. Entendem, meus amados? Mas elas, ao contarem agora, essa pastora agora diz que a única coisa que eu posso dizer é que os testemunhos são verdadeiros, mas embora os nomes dos personagens podem ter sido alterados, ou seja, adulterados, falsificados, mentirosos. Então que revelação de Deus é essa? Não é revelação nenhuma, foi coisa que andaram a ver na internet. Andam a ver muita coisa na internet. Entende? Isso não é revelação, eu não como isso como revelação, meu irmão. Isso não é revelação. Foi coisa que viu mesmo que tenha passado como sendo uma revelação, mas é algo que viu antes. Ficou na mente e quando foi a contar já contou distorcido. Porque se ela disser, olha, a única coisa que eu posso falar é que os testemunhos são verdadeiros. Embora os nomes, não é os personagens, os nomes e os locais de pessoas aos quais Kenzo e Robert interagiram podem ter sido alterados. E aí seria outra coisa. Seria a mesma baseado no que ouviram, mas não adulterado. Porquê? Porque a mente é falha. E quando a gente ouve uma história, geralmente quando vamos contar, ou esquecemos de algum detalhe, ou acrescentamos algum detalhe, ou alteramos, mas mesmo por fraqueza da mente. Então isso foi uma coisa puramente da carne, a meu ver. Nada de revelação de Deus. Deus não vai revelar uma coisa de mentira. Deus não vai revelar uma meia verdade. Deus é Deus de verdade completa. Ai, xarabandaraia! Porque nada podemos contra a verdade senão pela verdade. Jesus é 100% verdadeiro. O Espírito Santo conduz o homem em toda a verdade, não é em meias verdades. Se isso é a revelação do Espírito Santo, é em toda a verdade. Alaban, tocou. Que palhaçada é essa, Deus dizer que um testemunho é verdadeiro, mas os nomes são mentirosos. Os nomes são alterados. Deus não vai revelar uma coisa assim, meu irmão. Remanagashai. Oh, aleluia. Vou ler aqui um versículo. Antes do irmão vai estar finalizando. Eu espero que ele também não fale muito tempo, mas ele vai finalizar concisamente. E eu vou só ler aqui um versículo para os irmãos verem que isto não é revelação. Essa suposta pastora, essa senhora, não é, intitulada pastora, não tem nada contra a mulher, nem nada contra a outra jovem, ela se equivocou. Isso não é revelação de Deus, não. Deus não vai revelar meias verdades, mentiras. Vamos aqui para o Evangelho de João. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará tudo o que há de vir. Então, se aquilo é uma revelação do Espírito Santo de Deus, se o próprio Espírito Santo falou com ela, né? Se o Espírito Santo diz, minha serva, estes testemunhos são verdadeiros, então era tudo verdade. Né? São verdadeiros, mas embora os nomes podem ter sido alterados, então é uma coisa de dúvida. Tudo o que não provém de fé é pecado. Aquele que duvida não receberá do Senhor coisa alguma. O homem vacilante que é inconstante em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago, irmão. Isto não vem do Espírito Santo. Isto não vem de Deus, irmão. Isto não é revelação de Deus. Isto é o discernimento que eu estou a passar para os irmãos. Que Deus me fez discernir, meu irmão. Isto não é revelação de Deus. Isto não é... Deus não falou com aquela pastora nada. Deus não vai falar algo que é mentira, meia verdade. Amém? Glória a Deus. Ricanta la mastéria. Shotokovanaya séria. Aleluia. Terminando aqui, vai ser o irmão Marcos que vai ter a honra de terminar esta live falando algo acerca disto que eu falei, concluindo. Tem aí uns 5 ou 7 minutos para falar. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Concluindo então, a palavra de Deus diz assim em João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores. Os verdadeiros mesmo, aquele que adora em espírito e em verdade. A pessoa tem que andar na verdade. A mentira não vem... a mentira é mentira, a verdade é verdade. Ou é ou não é. Ou o testemunho é verdadeiro ou é falso. Não tem esse negócio de querer dar um jeitinho só porque tem sã doutrina no testemunho. Eu posso inventar qualquer um aqui, então. Eu posso inventar, posso pôr na internet aí para... Muitos que não têm o temor de Deus ainda põem o canal monetizado e o povo não abre o olho por causa disso. O canal monetizado mesmo.
Cada pessoa que entra lá e visualiza, o dono do canal tá ganhando dinheiro com isso. Eu quero fazer um apelo aqui, ó, a quem criou esse testemunho, que se arrependa. Se arrependa, amém? Se arrependa desse seu pecado, dessa mentira. Você que está criando esse testemunho, que criou esse testemunho e ainda está aí divulgando esse falso testemunho, que se arrependa, porque ficarão de fora. Estou na Bíblia. Ah, meu irmão está me julgando, então reclama com Jesus. Jesus disse que ficarão de fora os que amam e cometem a mentira. Então aqueles que amam e cometem a mentira não entrarão na cidade santa. Amém? Então eu peço ao Criador aí desse testemunho, esse mentiroso, amém? Que se manifeste aí e peça perdão a todos. Aí eu quero ver se tem coragem, né? É isso que eu quero. Eu quero ver se tem coragem agora de fazer uma live aí, ou de se manifestar na internet. Não, fui eu que criei o testemunho, eu criei o testemunho, eu inventei, e eu peço a Deus que me perdoe, peço a toda a igreja de Cristo que me perdoe, porque eu enganei vocês. Aí eu quero ver, agora, porque para enganar, a pessoa não pensa nas consequências, acha que esconde de Deus, né? A pessoa acha que esconde de Deus, amém? Eu quero deixar esse versículo para finalizar, já estou finalizando, amém? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade, amém? Essa é a conclusão aí minha, né? É que Deus me tocou para falar agora, e eu volto a palavra ao pastor Luiz Guerreiro. Que Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a todos os irmãos ouvintes, amém. Amém, meus amados. Estamos encerrando então esta live. Esta live não. Este estudo, que não é live, coisa nenhuma, porque não estamos ao vivo. Estamos finalizando este estudo, intitulado ao tema O Atsuchismo, uma nova religião sendo fundada. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.